Olá, boa tarde. Vamos começar a nossa live. Vou esperar as pessoas entrarem. Aguardar aqui a Valéria Almeida, repórter. Ela é minha amiga, estudamos juntas, fizemos faculdade de jornalismo. Ela tem uma história de vida sensacional. Valéria entrou. Deixa eu chamar. Só tem a Valéria por enquanto aí. O pessoal está entrando agora. Karina, Mônica. Esperar a Valéria entrar. Vai dividir. Deixa eu arrumar. Olá, minha amiga. Oi, quanto tempo, que saudade! Quanto tempo! E viva a rede social, Nossa! Nossa, viva a rede social, nem fale. Só não assim pra é? gente se encontrar. O último encontro foi jogando sinuca, eu acho. Sinuca, tá vendo como foi bom o último Que encontro? delícia, é Eu acho verdade. que quando tudo isso passar, a gente tem que fazer um encontro desses novamente. Com Porque, certeza. nossa senhora, eu tô com saudade de gente, tô com saudade de um abraço. Nossa, Tô... menina, abraço, beijo. Meu Deus do céu. Eu nem sou tão beijoqueira, mas outro dia até comentei. Falei, gente, eu tô com muita saudade de dar beijo, de dar abraço. Nossa Senhora, demais da Não, conta. é que eu sou a pessoa que agarra, sabe? Aqueles abraços que não acabam nunca mais. Então eu falo, Canceriana, né? Minha filha é é isso. também. Super Aham. amor, super carinho total. Então agora esse negócio de tipo não encoste, eu falo, pelo amor de Deus, isso tem que É acabar. difícil. Gente, tô Uhum. morrendo de calor, meu óculos tá embaçando, eu não sei por quê. Acho que é a emoção de falar com você, Valéria. Maravilhosa. Adoro. Ai, ai. Obrigada, amor. Val, eu te convidei porque assim, eu sou super sua fã. Você sabe, né? Eu sempre tô lá, ai, amiga, sucesso cada vez mais. Assim, a gente vibra quando a gente vê uma pessoa próxima da gente que tem uma história que você tem muito maravilhosa, se dá bem na vida, assim, né? Falando bem, assim, simplesmente. E você é um Uhum. exemplo disso. E eu falei, e agora, então, nesse momento, eu tô vendo que você tá fazendo lives diárias, né? E eu falei, não, vou ver se ela tem um tempinho aí pra mim. Eu não sou famosa, mas ela vai me atender. E tá aí, minha amiga. Maravilhosa. Não, você sabe que esse negócio da live tem sido um exercício importante. Eu não tenho feito mais eu não tenho feito todo dia. E essa semana em especial, assim, eu fiz uma live no meu Instagram porque eu acho que tava tudo muito difícil, muito pesado Sim, e tem aquele momento que assim você precisa processar também o que está acontecendo para não ficar só falando por falar, né? Porque eu acho que sim, existem pessoas que falam e se posicionam a todo momento para tudo, e tem algumas coisas que eu acho que precisam ser processadas para não ficarem rasas demais. E essa semana foi uma semana muito pesada, então eu fiz uma única live que a gente tinha já programado e para realmente pensar em formas da gente se fortalecer, que foi até sobre autocuidado, porque eu realmente acho que, falando especialmente da população negra, a gente, além de estar vulnerável a todos os problemas que todo mundo tá, por exemplo, a violência, a gente sim, está mais exposta a tudo que está relacionado às pessoas mais pobres. E aí, se a gente também não conseguir se cuidar, a gente vai adoecer. E aí a gente vai morrer com doenças que são questões emocionais. Então eu sim, realmente falei, não, eu preciso respirar um pouquinho, porque foi tudo muito pesado. E eu tenho tentado usar os espaços assim das lives também para usar como um espaço de propositivo, assim, para a gente se inspirar, porque o que é muito ruim e que a gente também precisa refletir sobre o que é muito ruim, para não achar que é só um fato isolado, eu acho que isso já tem bastante gente fazendo, mas eu preciso pensar em caminhos para o depois, sabe? Assim, tá bom, depois que eu constatei toda essa desgraça, como é que eu saio desse buraco? Porque senão a gente vai ficar morrer no buraco. E eu não, sim, nem estou disposta a morrer no buraco e nem quero que os meus morram no buraco. Então, se eu posso usar sim. esse espaço para que a gente se fortaleça juntos, eu tenho tentado, assim. Fiquei muito Lindo. feliz com o seu convite, viu? Ai, obrigada. Linda. Eu que fiquei feliz de você aceitar. Val, assim, eu vou pedir para você contar um pouquinho da sua história, que eu acho super importante. Você perdeu a mãe com 10 anos, foi criada pela sua avó, estudou em Uhum. escola pública. É uma história muito inspiradora. Eu acho sensacional, acho super importante, porque ela inspira, é inspiração para todo mundo, né? Na questão de que a gente pode, a gente consegue, a gente se esforça e tal. Tem a questão do esforço também, que depois a gente até falou disso antes, eu quero que você explique.
Mas eu quero começar falando, até para você dar início e contar a tua vida aí, e das tuas conquistas, eu assisti um documentário no YouTube até, e que eu chorei muito, assim. E depois que a gente é mãe, então a gente parece que sente mais as coisas, né? É fogo. Era uma mãe negra falando do que as meninas negras já passam desde pequena. E Uhum. ela era de classe média, morava num lugar legal, tinha play no parquinho e tal, e ela falando que a filhinha dela devia ter uns 7 aninhos, 6 aninhos, descia pro play para brincar, e as outras meninas, elas não chegavam a fazer bullying, mas elas simplesmente, que é uma forma de bullying, né, ignoravam, não brincavam com ela. E a mãe sofria duplamente, porque a mãe sofre por ela e pelo filho, né? E Uhum. lógico que a menina percebia também. E eu não entendo um pouco isso, porque eu acho que as crianças, a maioria delas, elas são puras, elas não têm isso. É todo mundo igual, né? Por que que uma criança desde pequena faz uma diferença tal? Você sentiu isso quando criança? Você já Desde percebia sempre. alguma coisa? Desde sempre. Assim, essa coisa que a gente tem da criança ser ingênua é até a página 2, porque a gente sabe muito bem Sim, que a criança também é perversa. Quando a gente pega a sim, criança, assim, junta três priminhos e coloca os brinquedos no meio para ver. Um briga, empate, verdade, um quer se verdade. mostrar melhor que o outro, quer ser o neto mais querido, o filho mais querido. A gente tem a perversidade na infância. E eu sofri muitíssimo, porque quando a gente é negro, assim, tem alguns pontos. Então, primeiro que a violência, o racismo, a violência contra o negro, ela acontece em vários pontos da nossa vida, de várias formas diferentes. Várias pessoas acham que o racismo, que a ofensa é unicamente de uma forma, assim, tipo, uma agressão verbal ou uma agressão física, né? E na verdade o racismo ele afeta a nossa vida de várias formas. Então, desde a gente ser excluído, por exemplo, no grupinho dos amigos, porque a gente não é da cor que as pessoas acham que é boa, que é a bonita, e também, e conforme a gente vai crescendo, isso aí vai mudando, assim, e conforme as pessoas têm a pele mais escura, elas vão sofrendo mais violências. Porque tem as discriminações que todos nós sofremos e tem a discriminação que a pessoa de pele mais escura sofre, porque aí ela passa a ser ofendida verbalmente, discriminada, tratada como se fosse um animal, né? Então, quando você sabe de ofensas verbais que são direcionadas a uma pessoa de pele mais escura, que é como se fosse comparando a um animal. Mas quando eu tenho a pele mais clara, eu, por exemplo, não era ofendida sendo chamada de macaca. Mas o meu cabelo sempre foi uma questão na minha escola. Então as crianças cantavam, os moleques cantavam na minha cabeça dizendo que era o microfone, diziam que minha mãe não precisava comprar bombril, que na minha casa não precisava comprar vassoura de piaçava. São É muito coisas. cruel. Então, assim, eu tinha 10, 11 anos e eu gostava de um menininho da minha rua, que já era mais velho, devia ter uns 14, 15. E uma amiga resolveu contar na frente de todo mundo que eu gostava dele. E quando ela soube que. Quando ele soube, quando ela falou e ele escutou aquilo, pra ele aquilo foi uma ofensa. E ele olhou pra minha cara e falou assim: Eu nunca namoraria uma neguinha do cabelo duro igual você. Nossa, E aí eu chorei, 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 fiquei com febre, não contei pra minha mãe, porque, claro, como é que eu contaria pra minha mãe que eu gostava de um menino e o menino não gostava de mim e me ofendeu? Então você imagina, se qualquer ofensa é ruim, a ofensa de alguém que sim, você gosta, né, piorou. E sim. a partir dali eu alisei meu cabelo, porque eu não queria mais ser a neguinha do cabelo duro. E aí eu alisei meu cabelo por muitos e muitos anos. E mesmo eu gostando do meu cabelo crespo, eu alisava para fazer parte do grupo. Então eu alisei por muito tempo, assim, passei todas as coisas no meu cabelo, tipo enê, velim, chapinha. Aí depois chegou um momento que eu passava só para relaxar. Quando eu entrei na faculdade, meu cabelo era comprido, Eu lembro. relaxado, que a gente brinca que é o cabelo de Colene, então eu molhava meu cabelo 2, 3 vezes no dia para ele nunca ficar com volume, para tentar não ser o foco, assim, porque você não consegue ser mais nada além daquilo, entendeu? Você não consegue falar de outras coisas. É como se a gente não tivesse nada além para contribuir, porque a discussão é sempre essa. E aí, antes de tudo, porque eu vou te dizer, até hoje, assim, eu chego num lugar onde não tem muitos negros, o meu cabelo é o ponto, assim. Então eu entro no Mas é porque restaurante, você é linda, dá licença. não, amiga, não. Isso não. Sério, Valéria. Isso é o pensamento de uma pessoa que não é racista, que não quer acreditar que o mundo é assim. Sim.
As pessoas chegam, filmam no meu cabelo, elas querem saber se meu cabelo é de verdade, se é peruca, acontece de tudo, assim, barbaridades. E hoje, mesmo eu trabalhando há 9 anos na TV, quando eu não tô com o microfone na mão, eu passo por situações muito absurdas. No ano passado, por exemplo, eu estava em Santos e fui visitar a minha afilhada e estava descendo do prédio com a minha afilhada, e é um prédio de alto padrão, e aí ela é branca e eu desci com ela no colo. Na hora que uma das mães do prédio viu, na hora ela perguntou se eu estava roubando essa criança. Meu E Deus. aí eu falei, não, ela é minha filhada, continuei descendo. Ela foi até a casa da minha comadre Meu para dizer Jesus. que viu a filha sendo levada, entendeu? Assim, aí você parte do princípio, por que que eu estava roubando? Assim, qual o critério para essas pessoas pensarem algumas coisas que vão no padrão? Aí eu estava também num clube aí em Santos, com a minha comadre, com outras amigas, e elas brancas, com os filhos, eu sem filho ali, e aí vem o garçom para trazer a comida das crianças, e aí ele chega para mim e fala assim: "Você vai servir as crianças agora?" Aí eu falei: "Eu não pedi comida." Aí ele falou assim: "Mas você não tá com as crianças?" Falei: "Tô." Ele falou: "Então, você não vai dar comida delas?" Falei: "Pergunta pra mãe delas." Aí Que ele se ligou. começou, ele se ligou, as minhas amigas se ligaram, e aí antes que minha veia começasse a pular da cara, porque assim, o critério dele foi óbvio, assim, já pensou que eu era a babá. Porque, óbvio, eu, assim, a única negra naquela mesa. Porque é Sim. muito, assim, você não, as pessoas estão com, isso é o que a gente chama de racismo estrutural. Muitas vezes as pessoas, elas não pensam, elas só agem pelo que já está no imaginário, assim, no que ficou formado, entendeu? Aquelas pessoas que têm, você está num determinado posto, você sempre olha para aquela pessoa, você acha que ela é empregada doméstica, que ela é a babá. Então isso já está na formação da gente. Então as pessoas, elas não se questionam e elas reproduzem sem pensar duas vezes. É Então, automático. no meu filho, alguém falou que estava com vergonha da cidade dele. Não É o precisa. Toninho. Eu É. sou daí, viu? E eu, na verdade, sou daí, nasci. Você pediu para me apresentar e eu já comecei a falar de É. outras coisas. Eu sou de Santos, eu nasci e cresci na periferia de Santos, na Areia Branca, e sempre estudei em escola pública. Eu perdi minha mãe quando eu tinha 10 anos, e aí eu fui criada pela minha avó, que é uma mulher, minha avó e meu avô, que são nordestinos, minha avó é de Alagoa, meu avô de Sergipe. E meu avô nunca estudou, e a minha avó só tinha estudado o que era equivalente ao Mobral, que ela falava: "Filha, a partir do ano que vem", porque minha mãe morreu, eu estava na quarta série, e ela dizia: "A partir do ano É. que vem eu não vou conseguir te ajudar, porque eu não sei fazer essas contas com vários números." Então, com 10 anos, eu entendi que eu teria que me esforçar muito, porque eu não tinha alguém dentro da minha casa que fosse me dar esse suporte. E ao Sim. mesmo tempo, assim, a base para ela me estimular a estudar era muito uma base de: "Filha, estuda para você ter o seu dinheiro, que é para você não apanhar de homem para ter o que comer." Então, como eu cresci numa situação e ela viveu numa situação de muita violência, de ver muita gente passando necessidade e aguentando muitas violências que a gente sabe que infelizmente acontecem, que muitas mulheres ficam submetidas a isso por também não terem outra alternativa, por não conseguirem nem pedir ajuda e nem pensar em como vai ser a vida depois, pensar como que vai pagar a casa, vai sustentar os filhos. Então ela sempre, e foi isso, ela não me disse: "Ó, você vai poder ser médica, doutora, engenheira, jornalista", nada disso, assim, era muito uma educação para que eu pudesse sobreviver sem ser vítima de violência. E aí eu passei a minha vida inteira, então, assim, e fui só estudar em algum espaço particular quando eu fui para a universidade, né? Então, todo momento da minha vida, enquanto eu morava na minha periferia e as pessoas eram como eu tinha esses bullying que eu sofria na escola, mas eu não tinha noção do que significava isso para a sociedade, porque todo mundo ali era como eu. Quando eu fui para a faculdade, aí é que eu comecei a entender o que significava ser uma mulher negra da periferia. Porque primeiro eu saí do meu trabalho porque meu patrão não me deixava ir para a faculdade, então eu pedi as contas, mas eu achei: ok, eu vou conseguir um outro lugar para trabalhar, porque eu faço faculdade e eu estudo aqui, e estou fazendo jornalismo, e eu passei 8 meses da minha faculdade sem emprego, e você sabe muito bem quais foram as consequências disso, né, Carla? Eu Sei. fiquei
com uma dívida muito grande com a faculdade, fazendo muitos acordos, por muito tempo sem trabalho, e quando eu consegui trabalho eram estágios que tinham uma remuneração muito baixa, que não dava para pagar a mensalidade e o meu acordo, e isso foi virando uma grande bola de neve, até que, então assim, até, você sabe, que durante muito tempo eu fui para a faculdade porque os professores me davam a Sim. passagem. Na verdade, é assim, você era a mais nova da sala, eu acho Eu importante era. falar isso também. Você tinha Eu 17 entrei. anos, Uhum. né? Era a mais nova da sala, era super já comprometida, engajada, dedicada. Você se formou depois da gente, acho que 2 anos depois até, né, Val? Sim, e eu me Depois da formei depois gente. justamente por causa disso, né? Porque como eu Sim, eu acumulei uma lembro. dívida muito grande, quando chegou no último ano eu não consegui fazer a rematrícula, e aí teve aquela situação de eu entrar na sala de aula e os professores serem retirados. Até que uma professora, que era professora de ética, contou para a sala o que era o problema. Enquanto eu estava na sala, os professores não podiam ficar, porque como eu não tinha pagado a minha rematrícula, Nossa, era como se eu tivesse me aproveitando dos demais. E aí eu lembro que naquele dia, assim, foi tão chocante que a classe inteira levantou e foi até a reitoria para falar. E até uma das nossas colegas, que hoje, assim, adoro, mas a gente brigou a faculdade inteira, que era a Bia, ela foi na reitoria junto e havia aí demais. ela é demais, a sincerona. E aí ela foi na reitoria junto e aí ela falou assim, ó, eu vou porque eu não gosto de você, mas você é uma ótima aluna. Eu não acho certo. E aí ela foi junto. E depois disso, claro, a gente ficou amiga, porque ela não gostava de mim, mas a gente passou a se gostar. E, Sim, foi, e a reitora falou que não podia fazer nada, porque realmente eu não tinha pagado. E aí eu saí da sala, agradeci todo mundo, chorando horrores, fui embora, passei 2 anos fora da faculdade, trabalhando, juntando dinheiro para eu pagar a lembro. minha dívida e voltar. Então eu me formei 2 anos depois da turma por causa disso, assim. E eu era muito empenhada na faculdade porque eu sabia Super. que aquilo era muito difícil para mim. Então, assim, eu sabia o quanto que eu estava deixando de lado para poder estar ali. Então, assim, eu falo, olha para as minhas fotos da faculdade, eu estava com a mesma calça, que eu brinco que é uma calça de elanca, porque podia engordar e emagrecer, que era a mesma roupa. Porque não perdia. Eu não era, assim, eu não tenho os amigos do bar, eu não participava dos botecos, dos Eu encontros também da não. galera. Mas eu não participava, assim, porque tinha uma questão mesmo financeira. Eu era muito Sim. ajudada, eu dependia das pessoas, tinha o que me dava passagem, o que me dava comida. Eu ia pro boteco de que jeito? Ainda que me sobrasse algum real, eu não ia gastar meu dinheiro no boteco, porque eu Sim. realmente estava ali dedicando. Então, quando eu estava na sala de aula, eu estava ali sabendo que aquilo era a minha salvação. Assim, eu sempre acreditei que aquilo ali seria o meu caminho e o único caminho. Então, se eu não conseguisse aproveitar o que eu tinha para aprender na faculdade, eu não teria outra chance, não tinha outra chance, entende? Não tinha uma outra alternativa, eu não tenho o que herdar, né? Não é uma coisa que eu Sim. falo, se eu não fizesse nada da minha vida, eu herdaria uma empresa do meu pai. Não, assim, meu pai foi um homem que só pôde estudar até a sétima série para poder trabalhar, teve que trabalhar e sustentar a família, porque meu avô adoeceu, desenvolveu uma doença psiquiátrica e não conseguiu mais manter a família. Meu pai era o filho mais velho, então e ele e a minha mãe, nesse tempo que eu morei com meus pais, porque meu pai, só depois que minha mãe morreu, que eu fui morar com a minha avó, porque minha mãe pediu para que eu pudesse, para que eu fosse criada por ela. E também meu pai não conseguiu segurar, ter estrutura emocional, porque a verdade é que minha mãe tinha 33 anos e meu pai tinha 34, 35. Então, assim, de Nossa. repente ele era um homem viúvo de 35 anos, com 2 filhos, ficou completamente perdido, desequilibrado, e eu fiquei com a minha avó. Mas, quando eu morava com os meus pais, eles me estimulavam muito a estudar, então eu lembro muito bem assim do esforço deles para me dar uma escrivaninha. E aí, deles comprando a Barça, os livros que vendiam na porta de casa, e eu ficava lá mega dedicada. E só podia levantar da escrivaninha quando acabasse a minha lição. Então, depois que minha mãe morreu, eu continuei seguindo esse caminho de pensar, não, eu preciso estudar, esse é o caminho. Sim. Mas o fato de eu querer estudar não quer dizer que isso tenha sido fácil. E é por isso, Carla, que eu falo da questão da meritocracia, porque muita gente fala assim: mas se você conseguiu, então os outros não conseguem porque não querem. Olha Uhum. só, tudo que eu passei, ninguém deveria passar só para poder estudar.
Ninguém Sim. deveria ter que ficar dependendo da doação do professor. Teve um período muito ruim da minha vida, quando meu avô também teve um AVC, que eu não tinha nem o que comer, então eu comia no albergue que tem para pessoas em situação de rua aí na General Câmara. Então, eu tinha toda uma... Passei por tantas coisas tão difíceis que ninguém, simplesmente por querer estudar, ninguém deveria passar por esse tipo de coisa, sabe? Sim. Todo mundo deveria ter acesso à comida, à educação, a uma boa moradia. Então, passar por tudo isso... Aí eu falo, por que para uma pessoa negra ele tem que fazer a jornada do herói, tem que quase morrer para alguém dizer, ah, que bom, você merece, você fez por isso. Não, gente, eu quero também poder simplesmente dormir, acordar, me dedicar só a estudar, entende? E aí, claro que tem pessoas brancas que também passam por muitas dificuldades. Sim. O problema é isso ser uma normalidade, as pessoas acharem que isso é normal na vida da população negra. Então, da gente ter uma dificuldade imensa de acessar os lugares, aí de quando consegue não ter a oportunidade de trabalho, aí ou não ter a oportunidade do estudo, aí a gente, como é que a gente muda de fase? Porque eu falo, é muito legal todo esse movimento que está acontecendo nas redes sociais, as pessoas dizerem que as vidas negras importam, e quando a gente fala que as vidas negras importam, não é porque as outras não importem, é porque as Sim. outras já são valorizadas. A gente tem que se Exatamente. questionar por que a gente acha normal ter um jovem negro assassinado no nosso país a cada 23 minutos e a gente não fazer nada. E a gente achar que isso é normal. Você tocou um ponto que eu até anotei aqui, uns links, que com a morte, né, do George Floyd lá, muito triste e tal, e aí acendeu, né, parece que incendiou uma fogueira. Só que assim, quantos não morrem assim por dia aqui no Brasil, né, Valéria? A gente tem esse costume também de dar importância ou levantar uma bandeira quando acontece fora daqui. E a gente não presta atenção aqui. E é um país que a maioria é negra e acontecem barbaridades. E a gente parece que põe uma venda e não está vendo, né? A verdade Parece não. Põe, É assim né? mesmo. Põe. E aqui o que acontece é que quando a população negra vai para a rua, igual acontece nos Estados Unidos, porque assim, a população negra brasileira faz muito. Faz um movimento muito grande. O problema é que a gente fica falando da gente pra gente. Porque aí vem a pessoa e diz, mimimi, vocês estão lutando em causa própria, vocês reclamam de tudo, porque não são esforçados, porque não se dedicaram o suficiente. E quando, por exemplo, acontece um assassinato de uma pessoa negra e a favela desce e põe fogo no ônibus, ninguém bate palma dizendo que, olha só, as vidas negras importam. Aí chamam a gente de vândalo, de cambada de vagabundo e baderneiro, entendeu? Aí questionam a nossa forma de militar. Então eu acho que se agora, de verdade, o que aconteceu nos Estados Unidos serve para colocar uma luz no que acontece aqui, e essa discussão se somar às discussões que a gente já tem aqui, porque isso não é novo, já tem muita gente fazendo, já tem muitos negros militando, já tem muita gente colocando fogo e quebrando tudo aqui quando acontece, mas o problema é que aqui no Brasil, o que as pessoas têm o hábito é de achar que a gente é tudo bandido. Então, quando morre um negro no Brasil, a pessoa diz, será que ele não estava envolvido com tráfico? Será que ele não tinha passagem pela polícia? Ainda que tivesse, no Brasil não tem pena de morte? É permitido? Tem pena de morte? Não tem. Então, como é que a gente pode justificar o assassinato de uma pessoa dizendo, ele tinha passagem pela polícia? Então não me venha com essa. E aí, para piorar, então coloca tudo no mesmo pacote. E aí dizendo que, mas então, será? Cara, você tem que fazer um currículo da pessoa. Por exemplo, o menino, o João Pedro, que foi assassinado com 14 anos. Sim. A gente precisa dizer que ele tinha sonhos. Meu bem, ainda que ele não tivesse, por ser só um menino de 14 anos querendo fazer nada da vida. Nada entendeu? justifica. Ele foi menino com sonho ou sem sonho, não tinha que ser assassinado. A gente não tem nem o direito de sonhar. Vários de nós nem têm direito de sonhar. Porque as pessoas já estão dizendo, isso não é pra você. Não, veja só, nem gasta a tua energia com isso, porque você não vai conseguir. Então, eu acho que a gente aqui no Brasil... Não é só, a gente precisa respeitar o que já está acontecendo e a gente também precisa realmente tirar essas vendas, porque assim, as estatísticas elas estão aí toda hora. Toda hora está dizendo que um jovem negro morre a cada 23 minutos, que dos 13 milhões e meio de brasileiros que estão vivendo na extrema pobreza, 70%, 75% são negros. Então assim, aí fala, mas é porque o negro não se esforça? Não, gente, coloca a mão na consciência.
Olha para o nosso país. A gente é um país formado à base do trabalho escravo. E escravidão é muito diferente de imigração. A gente precisa colocar isso, assim, imigração, você pode ter fugido de qualquer país, pode ter fugido da miséria, de perseguição política, de perseguição religiosa. Você pega a sua família, você se junta com todo mundo e escolhe um lugar para você fugir. Então, várias pessoas que vieram para o Brasil vieram porque aqui elas acreditaram que teriam a chance de prosperar. Vieram a Sim. convite do governo para que elas embranquecessem o país e elas tiveram a possibilidade de trabalhar como meeiro, né? Vem, trabalha na terra, uma parte é sua, uma parte da produção é sua e a outra parte é do fazendeiro, do dono, né, da casa grande. Aí, então você pega, por exemplo, as famílias italianas que vieram para cá sem nada, vieram sem nada, mas cresceram, prosperaram. A gente não. A gente ficou trabalhando quase 400 anos sem ter direito a nada. E quando teve uma abolição, a abolição da escravatura, ela para uma pessoa negra que tem já consciência, ela é uma mentira, entendeu? Dia 13 de maio é para inglês ver, porque você Com pega, por certeza. exemplo, porque o Brasil foi o último país do mundo a libertar a população escravizada e não aderiu a nenhuma política de reparação e de inclusão. Então você liberta as pessoas e diz, olha, eu já gastei muito com você, não vou te dar mais nada. Abre o portão, então não espera que a população negra vá conseguir resistir, porque você não deu comida, você não deu emprego, você não deu terra, você não permitiu acesso a nada. Aí você cria leis dizendo que para você ter terra e lugar para você morar, você tem que ter dinheiro. Que para você ter acesso à educação, você tem que ter dinheiro. Aí você não diz que você está excluindo pela raça, mas você faz uma exclusão econômica e você deixa o negro de fora de qualquer acesso à economia. Sim. É. Aí a gente está falando que a gente parte 400 anos de atraso. Enquanto as pessoas brancas já estavam prosperando, aproveitando as riquezas do Brasil, a gente estava ali trabalhando para enriquecer o outro. E quando a população negra foi liberta, aí ela ficou à mercê de tudo. Então, simplesmente você olha e você fala, é à toa que você veja um monte de favela nas beiras de rio? Claro que não, você simplesmente, por um instinto natural, você vai migrar para onde? Para onde você encontre água potável para você beber, onde você encontre uma árvore frutífera, onde você consiga Possibilidades, garantir né? de viver. Então a gente está, desde sempre, lutando pelo direito de viver e cansa. E aí cansa, e aí a gente hoje já está num processo que as pessoas já têm essas informações e preferem continuar sem ter consciência. Mas aí já é uma escolha, entende? Porque a ignorância salva um monte de gente, né? Porque se você não Sim. conhece a história, Sim. aí você diz, ah, eu não sabia. A partir do momento que você sabe, você não faz mais nada. É grave. E aí você pega, por exemplo, aqui, ó, alguém falando, ó, a lei da vadiagem foi uma forma de penalidade e repressão. Tinha várias formas de repressão, né? Aí a pessoa tá na rua, ela é reprimida, e aí ela não tem casa, e aí você tem uma série tudo nosso foi muito criminalizado, marginalizado, e a gente ficou sem o acesso. Aí hoje, quando a gente luta pelos mesmos direitos, porque eu não prego o discurso de que somos todos iguais. E isso está dentro do campo espiritual. No campo espiritual podemos ser todos iguais. Mas na matéria, nós somos diferentes, com origens diferentes, com culturas diferentes. O que nós temos é o direito igual. A Constituição é igual para todo mundo. Mas a gente não consegue acessar os mesmos direitos. Não. Então, essa coisa, tipo, não, a gente não precisa ser, fingir somos todos iguais, somos todos irmãos. Isso só funciona na hora que é para continuar a lavanda privada, sabe? Aí, não, veja bem, você é quase da família. Ok. Mas aí, na hora que a gente quer brigar pela nossa parte em dinheiro, quando a gente quer acessar as universidades, os empregos, os salários iguais, aí vira uma grande questão e a gente tá fazendo mimimi. E é um processo muito cansativo. Cansativo mesmo. Cansativo porque você fala, cara, não é simplesmente acordar, né? O fato de eu falar assim, olha, hoje eu acordei e simplesmente respirei, que lindo meu dia. Não, eu acordo, eu respiro e eu falo, vamos lá, você é uma mulher negra. Você é uma mulher negra, eu falo. Porque assim,
o vamos lá para mim no mesmo não vai ser igual, sabe? Assim, meu dia vai ter uma Sim. série de questões aí que estão relacionadas à minha raça, ao meu cabelo, a todas as questões que a população negra tá. E é muito difícil, porque mesmo quando a gente acessa alguns lugares, a primeira pessoa, ela te olha e te despreza, e aí depois, quando ela olha o teu crachá, ela diz, ah, que legal, você é tão exótica. Exótica, eu não sei como é que eu posso ser Exótico. exótica num país que tem É, 56% da população negra. Eu não sei como eu posso ser é. exótica. Dá vontade de falar, não, querido, exótico é você, né? Pelo amor de Deus, eu sou maioria. É terrível, é terrível. E assim, é uma realidade muito triste. Eu estava falando com meu marido até hoje. A minha filha, a gente conseguiu, desde pequena, colocar ela em escola particular. Quando ela era bem pequenininha, ela estudava numa escola que tinha uns 50 crianças. Uhum. E eu nunca tinha reparado, Valéria, eu fiquei bem mal até, porque assim, eu nunca tinha reparado, eis que entra uma criança negra. E foi quando eu olhei e falei, meu Deus, não tinha um negro. E eu fico até arrepiada, porque é uma coisa que eu nunca mais vou esquecer na minha vida, porque eu fiquei tão mal com aquilo, eu não tinha reparado, e quando entrou eu reparei, porque eu achei aquilo surreal, Porque né? destoou, aí reparou. Né? Eu É falei, isso. como Mas esse. assim, gente? Olha como existe isso. E por que eu estou falando isso também? Porque eu quero falar sobre questões de cotas e políticas públicas. E até hoje, na escola que ela estuda, que é uma escola bem maior, tem, mas, gente, é ridículo. Eu acho que não chega nem a 10%, sabe? Então, existe ainda Uhum. uma diferença que a gente fala, nossa, a gente está no século XXI. Como que isso ainda acontece, né? Uhum. Não, e isso acontece porque a gente tem que olhar. A gente passou quase 400 anos nesse processo de exploração do povo preto total, e a gente tem aí 132 anos de uma libertação que não teve nenhuma política de inclusão. Então, a Sim, gente realmente, a exceção, o Lucas, que é meu enteado, né, que eu falo que é meu filho do coração, você olha assim pra ele tem a minha pele, assim, é da minha cor, e o cabelo dele tem uns cachos maiores, assim, mais abertos, porque a mãe dele tem descendência indígena. Então ficou aquela criança que é uma mistura de indígena com negro. Cara, quando ele entrou na escola dele, que é uma escola particular, ele mudou agora de escola, mas quando ele entrou na escola, no primeiro ano, ninguém deixava ele brincar, porque diziam que ele era neguinho, ele não podia brincar. E ele, mesmo nossa. sendo com a pele clara, ele é super negro naquela escola, assim, uma pele super escura perto de todo mundo, porque todo mundo é muito branco, assim. E como todo mundo é igual, e isso é o que acontece, ninguém percebe, é tão naturalizado só ter brancos em determinados lugares, que é o que você acabou de falar, assim, ninguém nunca se deu conta de que não tinha criança negra lá. E aí, na escola do Lucas, quando ele tinha uma outra menina negra, você vê a aberração, tinha uma outra menina negra lá, que aí todo mundo achava que era minha filha. Porque, claro, dois pretos na mesma escola só podia ser da mesma mãe. Duas Entendi. famílias pretas integrando um lugar, não, não pode ser. Tipo, olha É. que chocante, entendeu? E aí ela tava lá, filha de uma advogada, que ninguém botava uma fé que era uma advogada porque é negra, então é isso. E aí vira tudo uma grande questão também, porque aí as pessoas querem saber de onde como é que a gente conseguiu, né? Porque como é que a gente conseguiu acessar esses lugares? Então, é sempre por isso que eu falo assim, você olha, você imagina que se não tivesse entrado essa criança negra na escola da sua filha, muito provavelmente você não teria percebido isso. E é a Não, que mesma horror, coisa, né? é a mesma coisa que acontece, por exemplo, quando faz o teste do pescoço, dá aquela olhadinha para os lados, quando você for no restaurante. Olha para ver quantos negros estão lá comendo, Sim. curtindo e aproveitando a vida, tomando vinho. Não só os que estão servindo, não só os que estão na segurança, não só os que estão limpando. Então, esses lugares de acesso que tá tão normalizado que ninguém nem percebe. Sim, então, do mesmo jeito acontece nas empresas. Aí as empresas têm várias pessoas brancas, ninguém nem se dá conta de que não tem negro. Não percebe. E é isso, essa ignorância é que não dá mais. As pessoas, assim, gente, não dá para você viver num país com 56% da população e achar natural viver numa bolha que só tem gente branca. E não se Não, perguntar por que não tem criança negra nessa escola. é, Não é porque ninguém quer estudar nessa escola. É porque a gente está sim. falando que é uma escola particular. É. Entendeu? Quanto Não, custa o desde acesso? então, isso faz anos, eu reparo sempre nisso.
porque é uma coisa que eu acho... Porque eu me questionava em relação às cotas, e eu acho elas extremamente necessárias. Eu acho, assim, que algumas têm equívocos na forma que é. Por exemplo, afrodescendente. Tem afrodescendente que é loiro de olho azul. Então, eu não acho certo, porque eu acho que realmente é um problema de cor de pele. Existe isso, infelizmente. Mas Então, a lei é que não é mal sei. interpretada, Carlinha. Não existe isso. É, Assim, a lei está muito clara. A lei das cotas, ela tem a questão da. Se você lê a lei da cota, você vê lá que tem a cota que ela é racial, você também vê que ela tem a cota social, que ela também beneficia quem precisa, não é tem que negro, ter. e também tem uma quantidade de gerações que pode se beneficiar com a lei de cotas, né? Não é para sempre. E também tem uma questão de fenótipo que as pessoas vão observar. Então, por exemplo, isso que você falou, a pessoa é loira de olho azul. Tem critérios para se utilizar a lei de cotas. Quando você Tá, vê uma pessoa loira de olho azul usando cota, denuncia, meu bem, porque muito provavelmente ela está tá. falsificando o acesso. Então, por exemplo, aqui a universidade, a Unesp, acho que é a Universidade do Estado de São Paulo, eles fizeram uma peneira incrível, porque várias pessoas estavam falsificando isso. Então, porque você tem realmente, assim, a gente sabe muito bem que se a pessoa ela ela tem toda a geração dela, os antepassados dela, e eu entendo que várias pessoas têm as dificuldades sociais, tem lá dizendo que, olha lá, é muito mais social do que racial. Do que Sim, racial. porque a cota racial, ela é uma porcentagem dessa cota que é social. Então a pessoa fica dizendo, ai, não, mas eu não acho que tinha que ser para pobre. É para pobre. É para pobre. E o É que pra é de pobre. raça, então se você olhar lá, então as pessoas vão reproduzindo sem ter noção, sem parar para ler o que está escrito lá. Então tem a questão das gerações, de quantas gerações que você pode se beneficiar disso, e também tem a questão de fenótipo, que está dizendo, você é negro, você tem os traços negros, você tem questões de pele, estéticas que te bloqueiam, que a gente sabe muito bem que você não consegue um emprego porque você é preto. Então, assim, tem essas questões que estão lá, mas as pessoas preferem não ver. Aí quando você olha uma pessoa loira de olho azul dizendo, é porque meu avô é preto, meu bisavô é preto, vai dar uma olhadinha, vê se essa pessoa só não está criando essa sacanagem para burlar a lei e se Sim, beneficiar, porque tem gente que não quer, a pessoa não quer dividir, ela não quer dividir o espaço de privilégio, entendeu? E aí sim, ela não sim. tem nenhuma preocupação em cometer um crime, porque isso é crime, e usar. Aí eu achei muito legal porque a Unifesp fez isso, esse critério. Todo mundo que entra por cota passa por uma peneira, depois eles fazem as entrevistas, eles olham Perfeito. quais as gerações, eles fazem uma entrevista pessoal e se for comprovado que a pessoa falsificou, a parte assim acadêmica, a pessoa é expulsa e Sim, não pode mais entrar na universidade. Então ela não vai muito poder bom. entrar. Então, Muito assim, bom. cara, essa questão de fazer trapaça o tempo inteiro, entendeu? Assim, é não só é uma reprodução de tudo que foi sempre feito, entendeu? Assim, é uma Sim, reprodução de um crescimento econômico à base dos nossos esforços, assim. sim. Porque é isso, gente. Assim, que lindo, o país está prosperando. Então, a gente está sempre trabalhando para prosperar. Só que a gente que não ganha para isso. A gente aqui na hora de Exatamente. acessar os mesmos lugares, aí não, entendeu? Então é muito. Ó, aí a Márcia está dizendo que hoje em dia o O fenótipo é fenótipo. analisado na maioria É, das unidades, porque antes tinha muito essa coisa da trapaça, exatamente. e aí precisava que algum aluno denunciasse para que uma cota estava sendo usada, o acesso à lei de cota estava sendo usado de forma indevida. Só que aí eu teria que, por exemplo, denunciar você, e aí nós duas iríamos para a reitoria, nós duas iríamos para a delegacia. Precisava que um aluno fizesse isso. Então, Puts. agora o que as instituições têm feito, assim, várias instituições, é justamente eles pegarem todo mundo que entrou pelas cotas e fazerem isso, essa entrevista, analisarem se a pessoa realmente tem os antepassados negros, quem são, se são os pais, os bisavós, tataravós, se ela realmente tem o fenótipo negro ou se ela só está falsificando. E eu acho super Entendi. importante. E aí teve uma vez que uma pessoa quis me ofender e ela virou e falou assim: porque você é uma negra cotista? Falei, não, infelizmente não, porque quando eu estava na universidade ainda não existia lei de cotas. Uma pena. Uma Uma pena, pena. porque teria É, usado e seria bem feliz usando e bem orgulhosa por isso.
E ainda bem que existe para reparar tantas coisas, tantas falhas. Mas, Val, você tem sentido, assim, alguma diferença nesse sentido no decorrer dos anos? Você é uma pessoa extremamente engajada, você é palestrante e tal. Tem novidades em questões de políticas públicas? O que você tem sentido de diferente em termos, tanto para pior quanto para melhor? Eu não sei, assim, da realidade que vocês vivem hoje em dia. Eu digo vocês, porque o que eu tinha falado antes que eu ia contar é que uma vez, acho que você estava no Profissão Repórter na época, e uma pessoa te atacou, acho que no Facebook, lembra? Que foi um caso gravíssimo, um homem, foi um horror as coisas que ele falou, e eu comecei a conversar com você sobre isso, e aí eu não sei se eu usei o termo, eu imagino, e aí você falou assim, não, você não imagina, não tem como imaginar, você não é negra. Gente, eu nunca mais esqueci isso na minha vida, porque eu uso isso para tudo, assim, que eu não vivi, sabe? Porque por mais que a gente tente imaginar, é impossível. É impossível, né? Então, porque muitas vezes a isso gente que... fala isso no automático, né? Muitas vezes a gente fala isso no automático, de tipo, eu imagino, quando uma pessoa perde um ente querido, fala, eu imagino a sua dor. Assim, tem coisas que não dá pra imaginar. É como, sei lá, eu já perdi mãe e pai, então eu sei o que é perder mãe e pai, mas eu não sei o que é perder mãe e pai numa epidemia como essa, que você não consegue nem se despedir, que você não tem direito nem ao velório, que você não consegue nem tá junto, assim, olhar para a pessoa numa última vez. Então, assim, tem dores que a gente não consegue saber. E quando eu disse, né, é muito louco, porque eu não lembro disso que eu falei para você, mas fico feliz que tenha surtido um efeito positivo, porque é isso, assim, tem coisas que a gente pode dizer, a gente pode nascer e crescer no mesmo lugar, mas tudo muda por muito, tudo, as influências que a gente tem. Então eu falo, eu estava conversando antes com meu marido, falando, quando eu entrei na escola, eu tinha pai e mãe junto de mim, então os meus 4 primeiros anos na escola, eu tinha um pai e uma mãe incentivando o meu estudo e me dizendo o valor daquilo. Meu irmão, quando entrou na escola, minha mãe morreu, ele tinha 6 anos, ele já não tinha pai e mãe, então a gente já foi educado por essa avó, e ele tinha uma irmã mais velha, 4 anos mais velha, que tinha ali a responsabilidade de ajudá-lo, porque era a única pessoa que tinha um pouco mais de instrução para poder ajudá-lo, mas que maturidade eu tinha também para poder educar, né, capacitar uma criança. Mas eu acho que a gente é tudo muito diferente, mesmo quando a gente nasce e cresce na mesma família, mesmo pai, mesma mãe. Então, acho que tem dores, quando a gente está falando dessas questões raciais, eu nunca vou saber o que um judeu passou. Então também não dá para uma pessoa saber o que eu passo, sabe? Dentro da minha vida, assim. São questões muito difíceis e a gente está agora, em 2020, ainda discutindo a mesma coisa. E é a mesma coisa que eu falo desde que eu me conheço por gente, sabe? Assim, o tempo todo a gente vai falando. Mas eu já fico feliz de ver que você me perguntou das políticas, né? A gente tem políticas públicas que já estão aí postas há muito tempo. Se a gente tem políticas que obrigam o ensino da cultura negra, história africana, nas escolas, e muitos não respeitam. Então a gente tem a política de cotas, que antes também não era respeitada. A questão toda é que agora eu acho que a gente tem visto um efeito maior sobre isso, porque eu acho que as redes sociais, elas facilitam a cobrança, o diagnóstico de fraude, porque as pessoas denunciam. Então, você imagina com um país do tamanho do nosso, tinha sempre gente desrespeitando, sempre gente fazendo. Por exemplo, o que aconteceu com George Floyd, acontece todo o tempo. Acontece todo o tempo. Não é novo. Assim, nos Estados Unidos, até a década de 70, pendurava negro na árvore. Então, assim, não é novo. A diferença é que a gente agora tá vendo. Quando o Smith falou que não é que agora tem mais racismo, agora ele só está sendo televisionado. Então a gente agora começa também a cobrar mais. Então as políticas públicas existem. Então quando alguém, por exemplo, falsifica, frauda e entra no acesso usando as cotas raciais sem terem direito a isso, alguém vai lá e denuncia. E aí a carinha da pessoa viraliza na rede social e todo mundo pressiona. Né? Essa semana mesmo teve uma louca aí explicando por que as pessoas tinham medo dos negros. E rolou uma pressão social, uma mobilização nas redes, e ela foi excluída das redes. E claro que também ela já vai ter aí a punição dela, porque as pessoas, ela excluiu o vídeo das redes,
mas já salvaram antes, para também entrarem com uma ação, Sim. porque ela fala barbaridades. Então, eu acho que a gente tem políticas acontecendo, eu acho que tem pessoas cada vez mais conscientes, eu acho que o fato da gente também compartilhar esses conhecimentos, essas nossas vivências, a gente também acaba conscientizando mais pessoas e acaba tendo mais pessoas engajadas, desde a pessoa que se observa no lugar de privilégio dela e que se tem poder, ela passa a fazer alguma diferença. Então, acho que às vezes a pessoa, quando, por exemplo, tem a empresa, quando ela pode empregar, ela tendo consciência, ela passa a olhar para esse critério de seleção de uma forma diferente. E também as que estão no lugar de privilégio e que observam, pelo menos, para não reproduzirem as mesmas falas, não reproduzirem os absurdos racistas que acontecem o tempo inteiro e que vão desqualificando, diminuindo toda a nossa luta, toda a nossa história, sabe? Então eu acho que a gente tem vários avanços, mas também não adianta só ter a política colocada no papel e ela não ser executada. Entendeu? Sim. Não adianta só a gente ter leis que obrigam a educação do ensino da cultura africana para a gente não crescer achando que o negro só era escravo, porque ele foi escravizado, assim, a gente não nasceu escravo, a gente tinha uma história, foi um povo sequestrado. Sim. E não querer reconhecer isso e colocar a escravidão e a imigração no mesmo pacote, não. Dá para você comparar que pegar uma família, invadir uma casa, roubar as pessoas, separar pai, mãe e filho, obrigar todo mundo a trabalhar sem ter direito a nada, matar várias pessoas, estuprar várias pessoas e achar que isso é a mesma coisa que imigração. Não é, gente. E assim, não é. É fácil de qualquer criança entender e qualquer pessoa que se disponha a entender, entende. O problema é que, em geral, a pessoa, ela tá na defesa e ela não quer aceitar que o bisavô dela fez parte disso, que o tataravô dela fez parte disso. Mas é isso, é simplesmente isso. Não dá para comparar. Aí quando uma pessoa negra fala do crime que foi quando Rui Barbosa queimou tudo que era documento que provasse que os negros tinham sido escravizados, que provasse, que desse para um negro o poder de colocar a instituição, o país na justiça para ter direito a uma reparação, ele acabou com tudo, né? Então, por exemplo, você sabe de onde vem seu sobrenome? Sabe de onde vem, Palamone? Sim. É italiano. Então, e Almeida? Almeida era o dono, entendeu? Assim, um senhor que comprou os meus. E aí eu não tenho acesso a isso. Eu nunca vou saber, de fato, ainda que tenha um teste genético que eu faça e descubra a região, eu nunca vou saber quem eram os meus. Eu nunca vou poder ir na minha terra e dizer, eu vim dessa cidade, entendeu? É como se a gente não tivesse história. E não é uma história que eu não tinha. Foi uma história que foi apagada, entendeu? É pôr fogo no cartório. É colocar fogo no cartório para apagar o crime. Porque o Brasil também continuou trazendo negros escravizados para cá, já quando era um crime no mundo. Sim. Então já era um problema mundial e o Brasil continuou trazendo. Então, teve alguém até aqui que perguntou da questão do... deixa eu ver o que a Van, companheira, a Vanessa, a Van Rock. A Van tá escreveu. Aí? Legal. Tá. Mas hoje a Vanessa escreveu, mas eu não vi o começo do que ela escreveu. Ó, meus pais nunca falaram sobre esse assunto racismo, pois até hoje eles não têm essa visão. Mas hoje eu tenho uma outra visão e posso auxiliar a minha filha e como se posicionar. Isso até na questão de autoestima. Isso. E ela se amar, porque isso não é nos ensinado. Hoje ainda mudou bastante, sim. Verdade. E aí tem o Leandro perguntando sobre a questão do negro na mídia para negros e indígenas. Leandro, eu confesso que eu acho que a mídia ela é só um espelho de tudo que é na sociedade. Porque a televisão, por exemplo, que eu sou repórter de TV e tem poucos negros na televisão e nem vejo indígena na televisão, é uma representação do que acontece. Porque a verdade é que a gente só percebe a televisão porque a televisão está dentro da nossa casa. Porque todos os dias você consegue mudar de canal para canal e você fala, cara, cadê? Não está em lugar nenhum. Mas quando se a gente fosse no hospital todos os dias com a mesma frequência que a gente vê televisão, a gente ia ver que não tem tantos médicos, também não tem médico indígena lá atendendo como a gente gostaria que tivesse. A gente não tem os professores, eu tenho uma prima
que falou para mim, ah, mas eu queria ser professora, mas quantos professores negros você já viu? Tem professor negro na escola da sua filha? Tem professor, Tem, Carninha? tem. Alguns Na, tem. na escola que o Lucas estudava, não tinha nenhuma professora negra. É, Quando não, entrou uma tem. Na professora... outra Cara, tinha, assim, nessa tem. não tinha professor, não tinha professora negra, cara, como assim, entende? Assim, você fala, cara, a gente não tá em lugar nenhum. E ele estudava numa escola particular. Então, a escola particular depende da contratação, depende da pessoa do RH, não é Sim, só fazer um sim. concurso, né? Então, a gente está falando da pessoa contratar. Acreditar no potencial que essa pessoa tem de compartilhar o que ela aprendeu estudando, porque você não vira professora do dia para noite, você estuda muito para chegar lá. Sim. Então, eu acho que a questão dos espaços na mídia para negros e indígenas, infelizmente, ela ainda é como em todos os outros espaços da nossa sociedade. Com a diferença que hoje, com as redes sociais, a gente consegue fazer uma pressão muito maior para a contratação de negros e indígenas na mídia. Né? E a É, gente tem é. que observar não só a mídia televisiva, mas a gente também tem que observar as outras. Abrir o Todas. expediente dos jornais e das É, revistas, porque eu também trabalhei numa revista e éramos eu, o revisor, a faxineira e um repórter. 4 pessoas numa revista inteira. Então, a gente tem que olhar lá o expediente para ver, aproveitar que tem rede social hoje, coloca o nomezinho dessas pessoas lá para ver quantos tem. Mas a gente também tinha que fazer toda essa pressão para outros postos, não só o que está na televisão, sabe? Obrigar que os verdade. bancos tivessem, porque quantos gerentes que você vê, quantas pessoas são em postos bons dentro de um banco, né? Sim, Quantos indígenas estão contratados no banco? Quantos negros estão contratados no banco? Eu vejo negro em banco que você faz concurso público, né? O Banco do Brasil, assim, uma Caixa Econômica, a sim, pessoa faz sim, concurso. verdade. Mas vai numa grande instituição que é É, privada e vê quantos estão lá. Esse é o tipo de coisa que a gente também tinha que aproveitar para fazer pressão, aproveitar que tá aí. é. Não, agora a gente ouve falar muito, até na postagem da chamada do live, eu coloquei antirracista. Por quê antirracismo? Porque não basta só não ser racista, né? De verdade, a gente tem que ser antirracista. E aí, quando você é antirracista, realmente você presta atenção e age em relação a isso. É isso que Uhum. precisa. Porque É senão isso. realmente fica difícil. É isso, é você observar esse lugar de privilégio, entender de que jeito que você educa seu filho, é você não precisar que ele seja um negro para você comprar uma bonequinha preta para dar para sua filha, é comprar um livro em que tem lá a heroína negra, o príncipe Sim, negro, e pensar em pessoas e ler histórias. Tem uma coleção incrível que eu comprei para dar para minha sobrinha que mostra alguns líderes negros, né? Então tem Luther King, o Obama, a Carolina, acho que tem pessoas negras que são, acho que é uma coleção com 5 livros, que a gente precisa colocar, e não precisa ser negro para você dar, porque se você naturaliza na educação da sua filha que pessoas negras também estão em bons postos, elas também têm potencial para isso, ela não vai crescer achando que o mundo é branco. Porque se só sim. tinha gente branca na escola dela, natural que ela só ache que ela sempre vai crescer achando que é normal. Como é que ela vai chegar depois numa universidade e vai estranhar a ausência de negros? Como é que ela vai chegar numa empresa e vai estranhar a ausência de negros? Essa educação, se você é antirracista, antirracista é isso, é você realmente trabalhar numa educação que seja que tire essa imagem deturpada que fizeram com a gente e você pensar, se você é a pessoa que contrata, é você também colocar lá no seu critério e falar, cara, trabalho aqui não tem ninguém aqui que seja negro, não é possível. Não tem um produtor, não tem um revisor, não tem um editor, não tem nada, não tem um negro. Onde eu trabalho tem alguns, graças a Deus. Então, mas é isso Que aí. bom. E é graças a Deus e graças à consciência de quem contratou também, entendeu? Sim, sim, Porque, sim, sim. porque a gente precisa dessas consciências para poder mudar. E também é contratar, e quando contrata, pagar o que é justo. Porque, infelizmente, a gente tem Tem dados, diferença. Meu Deus. a gente, com o mesmo nível de escolaridade, ocupando os mesmos postos, ganha 40% a menos que uma pessoa branca. É dado do IBGE, estudo publicado. O negro Nossa. ganha até 40% menos do que uma pessoa branca com o mesmo nível de escolaridade. Então a gente não está falando que um estudou mais, por isso que ele ganhou. Não. Tá lá. A gente está falando de ter feito a mesma coisa, ter se dedicado, ter conseguido acessar uma universidade, e aí a gente vai fazer o mesmo emprego, vai estar no mesmo posto, ganhando menos. Porque no fim, socialmente, o que se faz é, tipo, eu já estou te dando a oportunidade.
Você ainda quer ganhar bem para isso? Nossa, que Aproveita. absurdo. E aí é um absurdo real. É um absurdo que Absurdo. acontece, entendeu? É um absurdo que, infelizmente, se fosse uma ficção, a gente diria que é tosco. Mas quando a gente pensa que isso é a vida real, sendo vida real, a gente está falando de impactos absurdos que trazem. Porque aí como é que você consegue mudar de chave? Como é que eu vou conseguir pagar uma boa escola para o meu filho? Como é que eu vou conseguir ter comida na mesa? Como é que eu vou conseguir ter uma boa moradia? Se a gente está falando de sempre estar desigual. Aí você vira e fala, cara, como é que aquela pessoa consegue ter uma casa? Como é que aquela pessoa consegue viajar? Como é que aquela pessoa consegue fazer tudo isso se ela faz a mesma coisa que eu? Simples. Ela é branca e ganha mais que você. Só É isso. incrível. E ela faz a mesma coisa. Outra coisa que eu acho assim, eu acho aterrorizante, assim, acho muito assustador. Todo mundo sofre com violência, mas o negro sofre muito mais, assim, eu imagino teu filho quando sai, né, porque as pessoas, a gente vê isso, eu vejo várias entrevistas e vamos supor, você tá andando na rua e o rapaz falou isso, pô, eu sou negro, só o fato de eu estar andando, se eu chego do lado de alguém, a pessoa já olha, já segura a bolsa, né, então tem esse fator, que só o olhar já é absurdo, discriminador, assim, horrível. E a questão disso também acontecer com policiais, o que é pior, né? Porque a violência acaba vindo de todos os lados, é muito maior que o negro. Ninguém pensa nisso, eu acho que poucas pessoas pensam isso. Né? As pessoas falam tanto em violência, e tem esse preconceito com o negro, na verdade, quem mais sofre com tudo isso é o negro. Porque na verdade quem sofre com tudo isso é o negro. Alguém É. escreveu por mais Valérias em nossas vidas. Obrigada. Obrigada. O que acontece? Você A falou do Fernanda. Lucas, né? O É. Lucas, ele. Assim, o Lucas vai fazer 14 anos amanhã. Eu ia falar na segunda-feira, famosa amanhã. Ele faz 14 anos. Eu sou a madrasta. Cara, eu sou super sequelada. Infelizmente, assim, eu não deixo ele pra lugar nenhum sozinho. Eu não deixo ele pra lugar nenhum sozinho. Eu moro a uma quadra da padaria. Ele não vai na padaria se eu não for. Não vai. Não vai. Eu não falo, filho, vai ali comprar um pão? Porque eu tenho medo de uma série de coisas. E assim, antes que ele consiga dizer, meu senhor, eu sou só um menino, vim buscar o pão, ele já vai ter Já vai levado tapa na cara, ele já vai ter sido enfiado num olhares. camburão. Então, assim, a gente tem. E aí, mais uma vez, como a gente tem uma construção, uma colocação de como se a gente fosse sempre bandido, e homens e mulheres sofrem de formas diferentes, né? Então, a mulher tem uma coisa de como vulgarizam a gente, ou a gente está no papel sempre de um trabalho, do subemprego, então ninguém acha que a gente seja capaz de deixar de ser a faxineira, de ser a babá. Então, assim, eu fiz faxina para pagar minha faculdade. E até aí tudo bem. O que acontece é que as pessoas não conseguem entender que eu não sou mais a faxineira. E que eu não sou, que eu não sou e nunca fui babá. Então, assim, esses lugares são normais. Aí, quando eu digo que eu sou repórter, as pessoas super se chocam. Várias vezes eu fui fazer matérias para TV e assessor me recebeu e não entendeu que eu era repórter e ficou esperando e perguntando quando o repórter chegaria. Veja bem. Meu Agora, Deus. com relação aos homens, tem uma questão que ficou ali colocada como se o homem fosse um criminoso. E até tem alguns estudos que são muito legais assim de serem observados, porque todo mundo fala, porque o sistema prisional tem mais negros, né? E aí, quando você pega os dados, os estudos publicados, você vê que tem mais brancos cometendo crimes, mas tem mais negros sendo condenados. Aí você vê que, por exemplo, um menino é preso e condenado por tráfico, um menino negro, com 150 gramas de alguma droga, e quando o branco, para ser condenado a mesma coisa, ele passa a ser condenado quando ele tem mais de 1,5 kg da mesma droga. E isso são Nossa. estudos, assim, mostrando, tipo, o que levou um a ser condenado? Um foi condenado com 150 gramas, o outro só foi condenado com 1,5 kg. Tipo, o branco, quando ele é pego com essa mesma coisa, ele assina como usuário. O negro, quando é pego com essa mesma quantidade, ele virou traficante. Então, aí você olha e fala, não é que o negro cometeu mais crime, o negro foi mais punido. E aí a gente Sim. está falando também de ter acesso a um bom advogado e essas regalias, porque é normal, a pessoa branca só fala, ai senhor, meu filho, usuário, desculpa. E aí o negro já levou tapa na cara, já olha.
infelizmente eu também nasci, cresci na periferia, então assim, eu já vi várias barbaridades, assim, da gente ter que andar com a carteira de trabalho para poder dizer, meu senhor, eu sou trabalhador, sabe? E então eu Sim. tenho bastante medo com relação ao Lucas por causa disso. E essas reproduções, o Lucas foi na Gente, só padaria. falar rapidinho, Val, vai cair em segundos, aí a gente ah, volta, tá? Só para continuar e terminar falta depois. pouco, mas 15 segundos. jura, meu Deus. É. Não, a Mas gente volta, nem que seja para se despedir, tá? Mas só para avisar tá que bom, vai cair. que 8, vai cair. 7, 6. É. 5, 4, 3. Então eu vou 3, derrubar. 2, 2, 1 e 1. eu Ei, volto para acabou. falar